Olá, meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Na mais perfeita paz? Sossegados? Maravilha, espero que estejam aí todos bem, curtindo esse mês de férias aí, ou descanso, ou uma tarde, ou final de semana. Bom de novo estar com vocês com mais uma playlist. E nós vamos falar nessa playlist sobre números decimais, tá certo? Tem uma playlist completíssima de frações. Agora nós vamos aí trabalhar uma playlist sobre os números decimais, desde o básico do básico até as coisas mais distantes e inimagináveis. Cola com o tio Fio aí, galera. Vamos lá, então. Nos números decimais, nós vamos trabalhar aí primeiro a ideia do conceito. Professor, por que números decimais? Ou o que são números decimais? Os números decimais, eles são números que são compostos por uma parte inteira e uma parte que a gente chama decimal, tá certo? A parte inteira é esta parte que está à frente da vírgula, à esquerda da vírgula. Então, nós falamos que esse cara aqui é a minha parte inteira. Então, eu tenho um inteiro, certo? E o que está depois da vírgula, à direita da vírgula, nós chamamos de parte decimal, certo? Então, aqui eu tenho, podemos fazer uma leitura assim, 1 inteiro e 5 centésimos. Quando eu tenho apenas uma casa, essa casa aqui eu vou falar que é a parte dos décimos. Esse cara aqui eu já vou falar que ele é a parte dos centésimos. Então, eu tenho aqui centésimos. Então, eu tenho aqui 1 inteiro e 5 o quê? 5 centésimos. Tá certo? Então, essa é a ideia inicial aí dos nossos números decimais. Outro exemplo. Se eu colocar aqui, por exemplo, para vocês, olha, 0,751. Qual que é a parte inteira desse número decimal? Zero, né? Eu tenho um número que ele tem 0 de parte inteira. Ou seja, ele é menor que um inteiro. O valor que ele representa, a ideia que ele está representando, é um número menor que um inteiro. Beleza? E aí eu tenho 751 o quê? Então, o primeiro aqui é décimos, o segundo centésimos, e esse cara aqui a gente vai falar que é o quê? Que são os milésimos. Milésimos. Beleza, queridos? Então, tá tranquilo aí, né? A ideia inicial dos nossos números decimais é isso aqui, tá certo? Vou colocar um exemplo aqui para a gente entender como que a gente pode escrever esse cara aqui, ó. 27,79852. E aí? Como que eu leio esse número decimal aqui? Só para a gente passar para outra parte. Esse cara que está antes da vírgula, à esquerda da vírgula, é a minha parte inteira. Então, eu tenho 27 inteiros, né? Posso dizer assim. E essa parte aqui, que está à direita da minha vírgula, ela é a minha parte decimal. E como que eu vou ler esse cara aqui? Observe que aqui eu tenho, nós vimos que esse cara aqui é o décimo, esse é o centésimo e esse é o milésimo. E agora, professor, como é que fica? Agora é só você fazer referência aos 3. Então, esse cara aqui, ele é o décimo do décimo. Esse cara aqui é o décimo do milésimo, porque ele já passou uma casa do milésimo. Olha só, esse 5 aqui, qual que é a posição dele? Ele passou uma casa depois do milésimo. Então, eu falo que ele é décimo do milésimo. Esse cara aqui, ele passou 2 casas depois do milésimo. Então, ele é o centésimo do milésimo. Então, eu posso falar que esse número aqui, a gente escreveria ou descreveria ele como 27,79.852 centésimos do milésimo. Tranquilo, queridos? Bem sossegado, né? Nada aí de confuso para nós, certo? Bom, nos números decimais, nós podemos transformar esses números decimais em frações decimais e podemos transformar as frações decimais em fração. Então, tem uma transformação que ocorre aqui, tá certo? Então, vamos ver o que é essa transformação. Primeiro, vamos pensar na transformação de decimal em fração decimal, tá certo? Primeira coisa que eu vou pensar.
Na ideia de decimal em fração decimal, então eu vou pegar lá, pega lá um número decimal, certo? E vamos transformar esse cara. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,2. Quero transformar esse número decimal em uma fração decimal. Você vai observar o seguinte, querido, olha só, muito tranquilo, tá? Você vai observar quantas casas decimais tem o número que você vai transformar. Uma casa, professor. Então, como eu quero transformar em fração, coloco o tracinho da fração aqui, beleza? Coloco o tracinho da fração e embaixo você vai colocar 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, de acordo com a quantidade de casas decimais que você tem. Se você tem uma casa decimal, o número que vai embaixo é o número que contém um zero. Falando de 10, 100, 1000, 10.000, por aí você vai. Quantos zeros eu tenho? 1, porque eu tenho uma casa decimal. Então aqui é 10. E aqui em cima você vai escrever o número sem a vírgula. Todo número que tiver aqui sem a vírgula. Como é só o 2, o 0 a gente não precisa escrever, a fração decimal é 2 décimos. Beleza? Então é assim que a gente transforma. Não entendi, professor. Pode fazer mais um exemplo? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Solidão já vi pior. Ai, professor, tá tão lindo você cantando. Não. Olha cá. 17,213 o quê? Milésimos, né? A gente já sabe fazer a leitura desse cara. Bom, como é que fica então? Eu vou colocar a barrinha da fração. Vou observar quantas casas decimais, queridos. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 3 casas decimais. Então o número que eu quero é o número que tem 3 zeros. Que número é esse? 1000. Olha só que fácil. Então eu sei que aqui vai ficar 1000. E em cima, professor, quem que eu vou escrever? Todo o número sem a vírgula. Então vai ficar 17.213. Esta é a fração decimal. Ah, professor, entendi. Mais um exemplo? Mais um exemplo, queridos. Olha cá. 5,7 centésimos. Como é que fica a transformação desse cara? Observe quantas casas decimais eu tenho, 2. Então o número que vai embaixo, no meu denominador, é um número que tem 2 zeros. Quem que é ele? O nosso 100. E o número que vai em cima é o mesmo número nosso, só que sem a vírgula. Então ficou 507. Fechou, queridos? Essa é a transformação de um número decimal para uma fração decimal. Só observar a quantidade de zeros que a gente tem. Agora, vamos pensar na transformação ao inverso, ao contrário. Agora eu quero transformar a fração decimal em um número decimal. Como é que fica? Também sossegado, queridos. Olha só. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui. Eu quero transformar a fração, eu quero pegar e transformar o decimal. Beleza? Então, eu tenho, digamos, 13 milésimos. Você vai transformar isso aqui em uma fração, em um número decimal, certo? Então, você observa lá no denominador. Quantos zeros você tem? 3 zeros, professor. Então, o seu número, ele vai ter que ter 3 casas decimais. A quantidade de casas decimais é definida pela quantidade de zeros. Então, se eu tenho 3 zeros, 3 casas decimais, certo? Então, eu vou ter 3 casas decimais, já coloquei aqui. Agora, eu vou escrever o número. E sempre eu vou começar da direita para a esquerda. Professor, mas o 13 não preencheu todos os espaços. Perfeito. Os espaços que estão faltando, nós preenchemos com quem? Com 0. Então, tá aí. 13 milésimos, 0,013. 13 sobre 100, então fica 0,013. Fechou, queridos? Mais um exemplo aqui. 2.574 sobre 100. Então, vamos lá. Primeira coisa, observar a quantidade de zeros. Quantos zeros eu tenho? 2 zeros. Então, o meu número decimal vai ter 2 casas decimais. Defina isso antes de tudo, tá? Observe quantos zeros tem. Tem 2. Então, transforma esse cara em casas decimais. Agora, eu vou escrever o número preenchendo essa quantidade de casas decimais, sempre da direita para a esquerda. Então, eu tenho 4, 7 e o 25 depois da vírgula. 25,74. Gente, fale comigo tranquilo, queridos?
muito sossegado, né? Essa transformação ela é bem tranquila. Mais um exemplo, depois eu vou mostrar um bizu bem interessante para vocês, tá? 17 décimos. Fácil, né? Quantos zeros eu tenho? 1. Quantas casas decimais terei? Uma casa decimal. Então, eu vou escrever o número e colocar uma casa decimal. Show? É isso aí. Agora, e quando eu quero transformar uma fração, e ela não é decimal, mas a gente consegue transformá-la? Não entendi, professor. Pense comigo aqui. Eu pense nesse número aqui, olha só. Eu tenho, cadê? Eu tenho esse número aqui, 4/25. Eu quero transformar isso aqui em número decimal sem precisar fazer a divisão. Como que eu faço? Como eu já sei que a fração decimal ela é fácil, né? Quando eu tenho 10, 100, 1000, 10.000, ela é fácil de transformar. Então eu observo que 25, ele é o número que eu consigo levar ele para 100 fácil. Como assim? 25 multiplicado por quem vai virar 100? É só você fazer 100 divididos por 25. Então eu posso multiplicar por 4, 25 vezes 4. E aí o que eu faço embaixo, eu faço em cima. 25 vezes 4, 100. E 4 vezes 4, 16. Olha lá, eu peguei uma fração que não tinha definição aqui decimal e transformei ela em decimal. Lembra que se eu multipliquei embaixo por 4, em cima também eu multiplico por 4 também. E 16 centésimos vai ser igual a quem, queridos? Duas casas decimais, 2 zeros, né? Vai ficar 0,16. Show? Então essa é uma forma que eu uso para transformar sem precisar ficar fazendo multiplicação, fazer divisão lá e tal, armar divisão e coisas assim. Quer ver outro exemplo? Por exemplo, eu tenho aqui 13 meios. Olha como é que fica esse cara aqui, ó, 13 meios. Como que eu faço? Que número multiplicado por 2 eu consigo transformar em 10. Vou multiplicar por 5, só que o que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então eu vou ter 2 vezes 5, 10, transformei em uma fração decimal, e 5 vezes 13. 5 vezes 13 vai dar 65. Certo? Só 65 aqui. E aí, 65 décimos, quantas casas decimais eu tenho? Uma. Então vai ficar 6,5. Esse é um bizu que a gente consegue transformar aí. Beleza? Tranquilo, queridos? Show de bola. E por fim, nós vamos falar aqui sobre a comparação entre números decimais. Quando eu falo de comparação de números decimais, queridos, o que eu estou falando? Eu estou falando de definir quem que é maior e quem que é menor. E aí, galera, comparação de números decimais é só você olhar casa decimal por casa decimal. Por exemplo, eu tenho aqui 3,74 e tenho 2,81. Aqui está fácil de observar, certo? Porque é só olhar a parte inteira. Quem que é maior, 3 ou 2? 3. Então eu posso falar que 3,74 é maior que 2,81, certo? Então, observe sempre começando da parte inteira. Mas, professor, e quando o nosso número inteiro for igual? Show de bola, olha aqui. 2,94 e 2,93. Você vai olhar número por número, tá certo? Então, observe, 2 e 2, eles são iguais, beleza. 9 e 9. Aqui, décimo com décimo. Eles também são iguais. Então, agora você olha centésimo por centésimo, centésimo por centésimo. Então, o 4 é maior que 3, logo, esse número é maior que este número aqui. Beleza? Então, a comparação dos números decimais, você vai observar parte inteira por parte inteira, décimo por décimo, centésimo por centésimo, e definir quem que é o número maior e quem que é o menor. Mais um exemplo aqui, ó, 0,918 e 0,928. É só observar, 0 e 0, 9 e 9. Agora olha aqui, 1 e 2, os dois centésimos.
O 2 ele é maior do que 1, logo esse número 0,918 é menor que 0,928. Então a comparação dos números decimais é isso aí. Beleza, queridos? Então fechamos aí nossa aula, nossa primeira aula de números decimais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele like. Se não é inscrito, se inscreva e compartilhe aí com seus colegas. Um abraço, beijo, até a próxima.